resgatando, né, o argumento central da aula 1, eu procurei trazer os elementos centrais para a queda do Partido dos Trabalhadores, e esses elementos eles terão a ver com as razões pelas quais foi o Bolsonaro e não outro líder da direita ou de outro campo político a ganhar as eleições. Então, as manifestações de junho de 2013, elas têm a ver com o ambiente de mídias, que a gente vai ver hoje. Aquela questão da luta de classes. Nós vimos o apoio do mercado financeiro ao Bolsonaro, do meio para o fim da campanha, foi crucial. A questão da Comissão Nacional da Verdade terá muito a ver com o protagonismo que os militares vão assumir. E a guerra cultural, a reação aos movimentos feministas, LGBT, ela se comunica muito com o perfil que o Bolsonaro que ele passou até a adotar. Nós vamos ver isso também. Sobre a aula 1 ainda, isso aqui eu vou falar depois. Eu queria... antes disso. Só comentando para ficar registrado sobre as perguntas, que eu esqueci de mencionar na aula, o José havia perguntado sobre a facada, né? Segundo o Jairo Nicolau, a facada ela teve o papel de preservar o Bolsonaro de ataques dos adversários, sendo que qualquer campanha política, principalmente uma campanha para presidente, os candidatos eles vão ser muito atacados pelos seus adversários. E o Bolsonaro, naquela posição de estar fragilizado, internado, ferido, os adversários eles não tinham como atacá-lo tão fortemente. Então, ele foi muito isso. O Jairo Nicolau argumenta que isso o preservou muito, como nenhum outro candidato com chances viáveis de ganhar a presidência. E eu esqueci o nome. A colega aqui havia perguntado sobre o papel da grande mídia, o que eu achava. Eu acho que a grande mídia, o Bolsonaro não era o candidato da grande mídia, mas a grande mídia ela teve um papel na Lava Jato, que foi um processo de desmoronamento do sistema político, e muito anterior de demonização da política e dos políticos, que acabou favorecendo a eleição de um certo outsider, né, como o Bolsonaro. Esse aqui, aí sobre o perfil do eleitorado, eu havia comentado. Esse é o gráfico do livro do Jairo Nicolau sobre os eleitores por região. Aí vocês veem, o traço mais escuro é o PSDB e Bolsonaro, e o traço mais claro é o PT, né? Dilma e Haddad. E vocês veem que no Nordeste é estável a votação, digamos, na esquerda e na direita. Mas no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste, os votos do Nordeste não conseguiram superar essa diferença de votos enorme que o Bolsonaro conseguiu fazer no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste. E no Norte, vocês veem que inverteu. O PT tinha preferência e ele perdeu essa preferência para o candidato da direita. E o outro gráfico que eu queria mostrar para vocês também do livro do Jairo Nicolau. Esse gráfico é super interessante. Não é muito fácil de ver à primeira vista, mas vejam que o Bolsonaro ele teve preferência entre católicos e entre evangélicos. Só que vejam os católicos no Nordeste. É o inverso. É uma enorme preferência pelo Haddad. Existem várias pesquisas, entre elas de uma colega minha do pós-doutorado, que é a Thaís Pavês, que fala sobre a religiosidade popular no Nordeste, o catolicismo popular no Nordeste, muito ligado à figura do padre Cícero, e a relação do Lula com essa religiosidade popular, até com um certo sebastianismo. Então, esse dado eu achei interessante de mostrar também. Bom, agora a gente chega na aula 2, a aula de mídias.
E a gente começa com essa imagem do Carlos Bolsonaro operando vários celulares. Eu não consegui achar essa era uma mensagem que ele teria publicado no Twitter, eu não consegui achar no Twitter dele essa imagem, mas essa imagem está no Correio Brasiliense. Então, eu acho que ela é verdadeira e impressiona, né? Porque é ele se orgulhando de estar ali operando uma série de celulares e provavelmente com grupos de WhatsApp nesses celulares. Bom, acho que a primeira coisa é contextualizar. Eu esqueci de falar uma coisa. A maior parte da bibliografia que eu estou usando nessa aula, quem me indicou foi a professora Marisa von Bulow. Ela é professora da UNB. Ela está estudando mídias há muito tempo. Eu acho que desde um pouco antes das manifestações de 2013. Eu gostaria de deixar registrado o agradecimento a ela pela bibliografia que ela indicou. Então, a primeira coisa que eu gostaria de mencionar é o histórico. Os autores apontam que, mais ou menos, desde 2010, tem o uso de robôs nas eleições, principalmente dos Estados Unidos. Mas a campanha de 2016, ela foi um marco no uso das tecnologias digitais. Para vocês terem uma ideia, a Hillary gastou 258 milhões de dólares em TV e o Trump 100 milhões. É menos da metade. O investimento maciço do Trump foi em redes digitais, especialmente com o uso do que eles chamam de dark posts, posts obscuros, que não apareciam na página oficial da campanha, mas que você tinha mais liberdade para trabalhar esses conteúdos, especialmente conteúdos negativos, para audiências específicas. E o que foi a marca da campanha do Trump também foi o uso da automação, que gera isso dos consensos artificiais. Então, tem lá, alguém vai, bota um post e vários robôs vão lá e concordam com aquilo, gerando a impressão de que aquele conteúdo ele tem uma adesão muito grande. E a campanha do Trump e a vitória dele sobre a Hillary, ela só foi realmente entendida quando foi revelado o escândalo da Cambridge Analytica. A Cambridge Analytica, ela tem esse nome, Cambridge, porque ela foi desenvolvida por... Aí eu vou ser sincera para vocês. Eu li várias matérias sobre isso e eu acredito que são 2 estudantes de Cambridge que desenvolveram um quiz chamado This is Your Digital Life. Essa é a sua vida digital. Ou então My Personality, que é a minha personalidade. O que é isso? São esses testes que a gente adora fazer na internet. Descubra qual é a sua personalidade. O que eles fizeram? Eles queriam mapear os perfis psicológicos das pessoas. E o que esses perfis psicológicos implicam em termos de opiniões políticas, de perfil de consumo, etc. E eles lançaram, a princípio, pedindo para as pessoas responderem, mas eles até a princípio pensaram em pagar, mas daí, com o tempo, eles perceberam que as pessoas, na verdade, queriam responder aquilo. Elas estavam loucas, é isso. Eu adoro fazer quiz na internet. Eu tenho certeza aqui que a maioria das pessoas gosta e a gente só está, na verdade, fornecendo informações não só sobre nós, mas como os perfis psicológicos eles se estruturam. Então, eles desenvolveram esses aplicativos para criar os perfis de personalidade. 270 mil pessoas fizeram esse teste e eles fundaram essa assessoria política chamada Cambridge Analytica, que ela era presidida por um bilionário do mercado financeiro chamado Robert Mercer, e ela era ela era de propriedade desse bilionário, mas ela era presidida simplesmente pelo Steve Bannon, que depois veio a ser o coordenador de comunicação da campanha do Trump. Foram impressas 81 bilhões de páginas com dados sobre usuários do Facebook,
e ele coletou informações privadas daí depende a matéria. Uma matéria falava 87 milhões e outra falava em 50 milhões de usuários do Facebook. E esse é o escândalo. Isso foi levado ao conhecimento do Facebook em 2016, mas a empresa só suspendeu a parceria com a Cambridge Analytica em 2018. E esse montão de dados, que significa não só, que significa o cruzamento do que as pessoas responderam nesses quiz, que é somando as suas curtidas, somando o tempo que você passa olhando para uma determinada foto, o tipo de matéria que você lê, enfim, essa série de rastros que a gente deixa nas redes sociais, eles permitiram a criação do Big Data e do perfil psicométrico. O Big Data vou ler aqui o conceito, em síntese, tudo que fazemos, tanto online como offline. Ou seja, esse conjunto de elementos que a gente indicam as nossas preferências, os nossos gostos, inclusive indicarão as nossas, o que interessa, né? Nossas preferências políticas e nosso perfil de consumo, que tem apelo para a gente consumir. E a psicometria, ou o perfil psicométrico, deixa eu adicionar as pessoas que estão esperando aqui. Né? E a psicometria, o perfil psicométrico, é a medição dos traços psicológicos. E isso permitiu o quê? Em inglês, eles falam em Individual Psychological Targeting, ou Micro-Targeting, que eu traduzi como anúncio psicológico individual ou micropropaganda, que é essa propaganda direcionada para o seu perfil, para o que você quer consumir. Então, o que eles faziam? Enviavam a publicidade especialmente adaptada. Então, significa fornecer a informação certa para a pessoa certa no momento certo. Por exemplo, tem uma matéria que fala sobre isso, que no Brexit, que eles usaram, para os ambientalistas, para quem tinha um perfil de ter um perfil mais de tender a se preocupar mais com o meio ambiente, eles enviavam medidas sobre a União Europeia que eram contra a preservação do meio ambiente. E para as pessoas que gostavam, que não se importavam com isso, que era o perfil de pessoas que não curtem a preservação do meio ambiente, eles mandavam o contrário. Normas da União Europeia que seriam extremamente protetoras do meio ambiente, em detrimento do direito a caçar ou da economia. Então, isso é o anúncio psicológico individual ou a micropropaganda. E isso escapa a qualquer controle ou checagem, porque essas informações elas podem ser verdadeiras ou falsas, e, na maioria das vezes, elas são ou levemente manipuladas, ou elas são apresentadas de forma parcial, que é esse exemplo da questão da política ambiental da União Europeia. Você mandava só um conteúdo para aquela pessoa e não mandava os outros. Então, a pessoa poderia ficar com uma impressão de que a União Europeia era super protetora do meio ambiente ou que a União Europeia não era nada protetora do meio ambiente. E os autores também chamam isso de política de apito para cachorro. Que é isso, só alguns vão perceber o chamado e outros não ouvem nada. E eu acho que essa ideia da política do apito para cachorro, ela se comunica muito com a nossa realidade. Porque eu acredito que eu, incluída, e boa parte das pessoas que estão no Brasil num campo progressista, não perceberam a onda conservadora que estava surgindo. Porque essas mensagens, elas são direcionadas para um público que está sensível a ouvi-las. E as outras pessoas, você está ali no outro ambiente, você não percebeu o que estava acontecendo, porque o apito para cachorro é isso, esse apito que a gente não ouve, mas o cachorro, ele toma aquele susto, né? Então, como eu já falei, a Cambridge Analytica, ela foi contratada pelo grupo que promoveu o Brexit, né,
que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, e ela foi a Cambridge Analytica, que foi contratada também pela campanha do Trump, e o Steve Bannon, que era o presidente da Cambridge Analytica, ele foi o estrategista político da campanha vitoriosa dele para a presidência. Essa questão do direcionamento também aconteceu na campanha do Trump contra Hillary. Então, para os mais progressistas, o que eles chamam dos Estados Unidos de liberais idealistas, que são os que apoiavam o Sanders, eles mandaram muitas informações sobre as ligações da Hillary com o mercado financeiro, para desestimular que esses eleitores fossem votar. Para as mulheres jovens que tenderiam a votar na Hillary, eles mandaram informações de como ela ficou em relação ao escândalo sexual do Bill Clinton, que ela ficou calada, que ela era uma mulher que não tinha posição e tal, e para também estimular que as mulheres jovens fossem votar nela. Para os afro-americanos nos Estados Unidos, a campanha do Trump direcionou mensagens de um discurso da Hillary em que ela descrevia os afro-americanos como superpredadores. Então, eles fizeram... Isso teve foi muito forte a estratégia, usando os dados da Cambridge Analytica, de desestimular os eleitores da Hillary. E eu tenho a impressão de que isso, já na campanha agora, em que o Biden venceu, eu acho que nos Estados Unidos o Partido Democrata já estava alerta para isso. Então, eles com certeza criaram antídotos também para essa estratégia, né? Essa estratégia, ela teve influência no surgimento da extrema-direita na Itália, a gente vai falar sobre isso mais para frente, e da Hungria também, que é o presidente Orbán. O Bannon também teve participação direta na eleição do Orbán. E tem um autor que falou assim a pessoa que denunciou esse esquema da Cambridge Analytica, ela falou assim: eu elegi Trump com os meus algoritmos. Aí ele faz uma crítica, ele fala, bom, o Christopher Weil, que é essa pessoa, ele, na verdade, ele está dizendo que ele é uma suposta confissão, mas, na verdade, ele está fazendo a propaganda do próprio produto dele. Hoje, na verdade, esses conceitos eles são bem disseminados. Eu tenho um amigo que ele trabalha com marketing digital e a ideia é exatamente essa. Ele fala, não, você pega lá o perfil B490 e ele vai estar propenso a comprar essa jardineira, assim, assado. Então, é assim que eles falam. Bom, o ambiente de mídias, ele influenciou muito a eleição do Bolsonaro, né? E tem um dos artigos que está citado ali que ele faz essas comparações entre o Trump e o Bolsonaro. Na verdade, muita gente tem se dedicado a entender esses paralelos, né? Bom, na campanha do Trump, você teve essa questão das práticas de desinformação, das notícias falsas, assim como no Brasil, o uso do Big Data e a influência russa. No caso brasileiro, você teve o forte uso de mídias digitais também. Também houve práticas de desinformação e de automação, ou seja, que é um impulsionamento das mensagens por robôs, e o uso de notícias falsas. Aí tem a discussão se a Cambridge Analytica operou no Brasil ou não. Em 2017, a Cambridge Analytica fez uma parceria com uma empresa brasileira e fundou uma empresa chamada CA Ponte. CA de Cambridge Analytica, CA, Cambridge Analytica, e CA Ponte, que significaria uma tropicalização da metodologia para o Brasil. Só que a Cambridge Analytica fechou, e essa empresa não se desenvolveu, mas... isso os artigos falam, em agosto de 2018, o Eduardo Bolsonaro postou uma rede no Instagram com o Steve Bannon. E ele disse que o Steve Bannon ajudaria na campanha. E eu achei interessante porque a literatura fala dessa postagem de 2018 como um marco. Mas aí eu achei um monte de foto na internet
que é o Steve Bannon com... que é outras duas fotos do Eduardo Bolsonaro com o Steve Bannon, o Steve Bannon com o Olavo de Carvalho, 2 fotos, e o Steve Bannon com o próprio Bolsonaro, Jair. Então, alguma proximidade existe, né? E em 2019, também o Eduardo Bolsonaro disse nas redes sociais que tinha se tornado líder para a América Latina da Aliança Internacional de Ultradireita, o Movimento, que era articulada pelo Steve Bannon. Mas o que os artigos falam é que o uso do Big Data, que é essa tecnologia da você catalogar os perfis e direcionar as mensagens, no Facebook, isso sim, tem indícios de que isso não foi usado no Brasil. Não há no Brasil indícios de uma grande campanha de anúncios pagos no Facebook pela candidatura do Bolsonaro. O que o Trump usou muito foi o Facebook, que inclusive é a mídia que tem essa relação com a Cambridge Analytica, mas no Brasil foi muito o uso do WhatsApp. Só que o que se tem no Brasil é que, na verdade, o Bolsonaro ele já chegou na campanha como uma pessoa com um desempenho muito bom no Facebook. Em 2014, veja, 4 anos antes dele ser eleito, foi feita uma pesquisa com 8 deputados, e o político que apresentou a média de interações foi a maior média de interações foi o Bolsonaro, mas o detalhe é que a média de interações dele foi 30 vezes superior ao segundo colocado. Então, ele já tinha um desempenho excepcional nas redes digitais, mesmo antes dele ser candidato. Bolsonaro ele usou, principalmente na campanha, o WhatsApp. Aí teve alguém aqui na aula passada que falou do WhatsApp do tio. De um parente, meu tio, o WhatsApp dele é um Fui eu. Quem foi? Ciro. Né? Então. E o que tem um artigo da Letícia Cesarino que ela fez exatamente isso. Ela entrou a partir do WhatsApp da tia dela. E aí esse slide aqui, ele está bem poluído, mas ele procura mostrar um pouco o que se chama de memética de campanha, que é o uso dos memes, memética. E ela identificou nesses memes 5 funções metalinguísticas básicas. Uma delas, a mais essencial, é o antagonismo entre amigo e inimigo, que ficou muito expresso nessa questão da sexualidade, que a esquerda promoveria a sexualidade nas escolas, promoveria a pedofilia. Então, tinha muitos memes associados a isso, né? Que eu sou uma pessoa que tem moral e o meu inimigo, ele é um depravado. A outra função é a equivalência entre líder e povo. Tem aí essa foto do Bolsonaro com esses vários rostos, mas eu acho que as imagens que mais representam isso é o Bolsonaro num cenário improvisado, com uma bandeira do Brasil colada com silver tape, tomando café da manhã de uma maneira assim, simples, assim, ninguém, sei lá, se você vai receber uma visita, ou se alguém vai te filmar, você não vai estar tomando café daquele jeito, você vai arrumar um pouquinho mais, mas ele tinha essa coisa para as pessoas se sentirem dentro da casa dele, né? Um artigo do Adorno, a gente vai comentar hoje se houver tempo, ele falava da capacidade que o líder fascista tinha, na verdade ele falava do Hitler, entre você ser ao mesmo tempo um King Kong e um barbeiro de subúrbio. Ou seja, entre você ser uma pessoa extraordinária, um mito, alguém que sobrevive a uma facada, alguém que é um mito, alguém super comentado,
no que seria a política atual, mas é uma pessoa do povo, que usa rider, que até o Bolsonaro deu uma exagerada, até mesmo ele voltou atrás, né, daquilo de colocar um terno em cima de um short de tactel para tirar uma foto oficial, mas essa questão da equivalência da pessoa, dele ser... e as redes propiciam isso também, porque você supostamente tem um contato direto com aquele líder. Então, você ter essa equivalência líder-povo, que o líder é, ao mesmo tempo, um líder, um mito, um King Kong, mas é uma pessoa do povo. A outra é a mobilização permanente através de crise e ameaça. Então, essa coisa vai... Bolsonaro corre risco de vida, querem matar o Bolsonaro, a qualquer momento ele pode sofrer um atentado, você cria essa mobilização em torno da ideia de que o líder está ameaçado. A outra é a inversão da acusação e o espelhamento do inimigo. E aí eu acho curioso como a campanha do Bolsonaro investiu contra a figura da Marielle. Sendo que, à época, assim, na verdade, essas evidências da ligação de pessoas que são ligadas ao Bolsonaro, da possível ligação dessas pessoas à execução da Marielle, isso não estava na cena naquele momento. A gente vai tratar sobre a execução da Marielle na aula sobre milícias. Mas durante a campanha ele tinha isso, né? Equiparar o atentado que ele recebeu com a execução da Marielle. E é muito comum você ouvir quem mandou matar a Marielle, quem mandou matar Bolsonaro, né? E essa estratégia de espelhamento, eu tinha identificado isso muito na política recente, que tem o Escola Sem Homofobia, do Haddad. Aí eles criaram a direita criou a Escola Sem Partido. Aí você tinha eu comentei na aula passada, o movimento Passe Livre, a direita criou o movimento Brasil Livre. E tem uma outra inversão também, que o movimento Tortura Nunca Mais, o Ustra, a gente também vai falar sobre isso numa aula, ele criou o movimento Terrorismo Nunca Mais. Então, existe muito forte essa ideia de espelhamento. Ali também tem a imagem de políticas conservadoras, usando um lema caro à esquerda, que é lute como uma garota, né? E a produção do canal... É sempre. Vai do zero, vai entrar de novo. Cadê? E a produção de um canal midiático exclusivo que possibilitou a veiculação de fake news, porque essa questão do imenso direcionamento. Essa imagem que tem aí da Manuela Dávila, Jesus é travesti, isso é uma coisa que se você tivesse só a grande mídia, isso não circularia, porque é fácil você ver que essa é uma imagem manipulada. É fácil você verificar que essa é uma imagem manipulada. Só que nas mídias digitais, o controle, as mensagens elas são direcionadas, elas escapam ao controle, né? E a Letícia Cesarino resume assim: notícias falsas, teorias da conspiração, material ofensivo e calunioso contra certas pessoas ou grupos, avisos urgentes e alarmistas, enunciados distorcidos ou retirados de contexto. Ou seja, mensagens que dificilmente circulariam com tanta amplitude, velocidade e capilaridade em fóruns tradicionais da esfera pública, como a imprensa profissional, onde há maior publicidade, controle social, e isso é importante, controle jurídico, porque quando você tem a possibilidade de você... juridicamente, você
proibir a vinculação de determinadas mensagens, ou se isso ofende, tem danos morais. E esses instrumentos que eram até criticados do ponto de vista das organizações progressistas, eles perderam, mesmo isso, o quadro de comunicação ele ficou pior do que isso, né? Que é um quadro de ausência de regulação democrática, né? E isso eu não sabia, não tinha ideia de como funciona essa questão dos grupos de WhatsApp. Isso está nos artigos também que estão citados ali na bibliografia. No Brasil, um caso emblemático de uso desse instrumento foi nas eleições de 2014. Eu não me lembrava disso. Teve uma notícia falsa de que o Alberto Youssef foi envenenado na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. E isso viralizou pelo WhatsApp, atingiu milhares de celulares de pessoas em 24 horas, antes das eleições. E tinha uma montagem que colocava uma manchete, como se fosse uma manchete do G1, dizendo que o PT havia envenenado o Alberto Youssef às vésperas da eleição. Então, para quem estuda isso, esse foi o primeiro episódio em que o uso do WhatsApp para uso político, com uma informação falsa, foi usado. Esse rumor foi desmentido pela Polícia Federal no G1, e então realmente não era verdade aqui. A estrutura dos grupos de WhatsApp, ela lembra uma pirâmide. Então, no topo, você tem os influenciadores. Essa é uma estrutura que é válida para grupos de WhatsApp em geral, mas foi válida também para a campanha do Bolsonaro. E eles chamam isso do ecossistema pró-Bolsonaro, o ecossistema de WhatsApp, de redes de WhatsApp pró-Bolsonaro. Então, você tem um pequeno grupo de influenciadores que criam conteúdos, inclusive mentirosos, para viralizar, e essa é a etapa de produção e difusão inicial. Sempre o Zoom é assim. Depois, eles enviam essas informações Você acha que está jogando alto, sim. O pior é que aqui eu estou sem o computador. Depois, eles enviam esses conteúdos para grupos maiores, são constituídos de apoiadores, eram constituídos de apoiadores do Bolsonaro, mas são grupos mais segmentados, ou seja, mais ligados à política e com uma predisposição de compartilhar esses conteúdos. E numa terceira fase, você vai para grupos maiores. Os autores falam em exército de trolls, ajudando a viralizar aqueles conteúdos verdadeiros ou não, manipulados ou não. E aí esses conteúdos se disseminavam nos grupos, usando o WhatsApp, driblando os veículos de imprensa tradicional e recebendo notícias que reforçavam as inclinações para votar em Bolsonaro. E o que os autores falam, eu também não tinha muita ideia disso, mas é que viralização significa direcionalidade, relações assimétricas entre uma fonte e seus destinatários. É por isso que dificilmente, se você tiver alguma ideia, a tua ideia não vai se espalhar, porque a viralização, ela tem também no mecanismo da viralização um controle hierárquico. E por isso que eu achei aquela foto do Carlos Bolsonaro tão interessante, embora eu ressalto que eu não consegui achar aquela foto na rede dele. Mas que é um grupo, ali é uma fonte, né? Você não tem o teu celular, você tem uma série de celulares, sabe-se lá com quantos grupos cada uma delas. E essa é uma imagem que está num dos artigos citados, que é do processo de viralização. Então, veja lá, a primeira imagem, 11 horas.
da manhã. Veja lá, só tem um pontinho amarelo. Meio-dia, tem vários pontinhos amarelos, mas veja, não é essa notícia, ela não partiu de um Zé Ninguémzinho ali que você mal vê. É um ponto, é um entroncamento. Daí ela se espalhou por outros grupos. E daí vai para esses outros grupos mais segmentados. Aí, às 15 horas já estava, e daí foi espalhando, entendeu? Mas você vê que ela só chega lá no fiozinho, no fiozinho que não está muito conectado aos grupos de política, ela chega rápido, né? Não são muitas horas depois, mas isso leva um tempo. Então, essa imagem, ela mostra bem essa questão da direcionalidade da hierarquia. Bom, fake news nas eleições presidenciais. Essa imagem, ela é do Bolsonaro, falando desse livro Aparelho Sexual e CIA. Esse livro não consta na lista de materiais didáticos, mas ele disse que constava e que ele promoveria a sexualização precoce das crianças. E ela foge um pouco dessa lógica, porque ela não partiu dos WhatsApp, ela partiu do próprio Bolsonaro, num debate, uma entrevista que ele estava dando para a Globo, mas embora isso possa ser depois contestado nos grandes meios, ela tem os seus efeitos que são depois viralizados nas redes. Bom, no Brasil, essas notícias falsas, também de acordo com esses artigos, elas não foram inéditas nas eleições de 2018. A imprensa, a academia aponta como precedentes as manifestações de 2013 e o assassinato da Marielle. Sobre as manifestações de 2013, uma das primeiras conversas que eu tive com o André Singer, que é o coordenador desse curso, meu supervisor, a gente falou exatamente sobre as manifestações de 2013. Ele falou uma coisa que eu achei interessante, que é o seguinte: até hoje a gente não sabe o que aconteceu nas manifestações de 2013. Assim, realmente, como é que elas foram convocadas? Mas você já tinha um ambiente de mídias digitais forte no Brasil, e essas primaveras, elas aconteceram em outros países também, né? A gente vai ver isso daqui a pouco, no contexto das guerras híbridas, hoje ainda, se houver tempo. E o assassinato da Marielle, quando ela foi assassinada, vieram várias notícias de que ela seria ligada ao tráfico. Eu fiquei pensando em qual imagem para ilustrar esse slide aqui. E até, assim, as fake news, elas têm um apelo, muito, assim, uma questão forte do apelo sexual, né? Então, assim, tem essa questão da mamadeira com bico peniano, tem várias imagens sobre isso na internet também. E várias imagens que eu fiquei triste de ver, assim, sabe? Imagens manipuladas da Marielle, buscando realmente mostrar, eu ia falar desconstruir, mas é mais do que desconstruir, porque, na verdade, a Marielle não é aquilo que eles estavam mostrando, né? Então, esse foi, em 2016, o assassinato da Marielle foi um caso emblemático no Brasil de uso de fake news. 85% das notícias falsas durante a campanha beneficiaram o Bolsonaro, isso de acordo com o livro do Jair Nicolau. Do mesmo modo, nos Estados Unidos, as notícias falsas pró-Trump, elas foram 4 vezes mais compartilhadas do que as notícias falsas pró-Hillary. E daqui a pouco a gente vai discutir a razão pela qual as notícias falsas ou as teorias da conspiração, elas têm mais apelo do que as verdadeiras. O Haddad, ele foi o vencedor entre os eleitores que não usavam o WhatsApp ou o Facebook. E há a questão muito forte, não só no caso brasileiro, mas no nosso caso também, da criação de um ambiente de pânico moral. Então, a defesa da família tradicional por meio da ideia da oposição ao kit gay, expressão que foi o Bolsonaro que cunhou para se referir ao programa Brasil Sem Homofobia,
oposição à ideologia de gênero, objetivando causar um sentimento de terror sexual. No caso desse livro, tem um artigo que se dedica a discutir esse livro. Esse livro, Aparelho Sexual e Companhia, que está na mão do Bolsonaro, na verdade, ele é dirigido a pré-adolescentes entre 9 e 14 anos. Não consta nas listas do Programa Nacional do Livro Didático, nem no programa... não consta no Programa Nacional do Livro Didático. Mas isso ficou muito forte na campanha de que o PT estaria distribuindo esse livro para crianças muito, muito novinhas, né? Muito pequenininhas. Teve notícia de fake news também, por exemplo, da apologia do incesto por parte da campanha do Haddad. A ligação da Manuela Dávila com o Adélio Bispo, que foi a pessoa que deu a facada no Bolsonaro. E o que eu achei interessante, eu comentei isso já também, é que a campanha do Boulos para a Prefeitura de São Paulo, ela não esperou as fake news se disseminarem. Vinha uma fake news e no próprio canal oficial de campanha dele, ele já desmentia. E na campanha de 2018, você ainda achava que se você não desse pouco, isso está circulando, mas isso aqui é mentira, isso aqui é um absurdo, não vamos nem responder. Só que o que acontece? Isso circula, isso pode não circular, é a coisa do apito para cachorro. Isso pode não circular nos ambientes que você está vendo, mas em muitos ambientes isso circula e produz efeitos. E essa é uma das razões da eleição, da campanha vitoriosa do Bolsonaro. Tem um livro muito bom, que se você tiver tempo, ele está na bibliografia do curso, eu recomendo, algum que vocês já devem ter lido, é o Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli. Ele fala sobre o desenvolvimento da extrema-direita na Europa, e ele toca o caso brasileiro também, inclusive ele dá vários exemplos até de coisas que eu nem sabia que tinham acontecido no Brasil. Esse é o Beppe Grillo, ele é o líder do movimento 5 Estrelas, na Itália. O movimento 5 Estrelas, ele surgiu como um site, como um blog, e ele tinha basicamente, parecido com o Brasil, essa finalidade de você deslocar os partidos tradicionais e colocar os cidadãos comuns no poder e, de acordo com o seu próprio manifesto, estabelecer um sistema de democracia direta através da internet. O Movimento 5 Estrelas foi fundado na coleta de dados dos eleitores. Mesma coisa, dirigindo aos perfis de eleitores mensagens que esses perfis estavam predispostos a receber e a assimilar. Numa arquitetura aparentemente aberta, mais controlada pela cúpula, tanto que a cúpula podia excluir membros do blog, simplesmente, e que funcionava como mais ou menos como um formigueiro. Por quê? Porque são com numerosos participantes que eles se encontram aparentemente por acaso, eles não têm a consciência do sistema como um todo. Parecido como uma formiga no formigueiro. Ou seja, os indivíduos, eles pensam que eles são indivíduos, eles eles caminham de uma maneira aparentemente autônoma, mas, na verdade, eles estão seguindo um impulso, uma norma. E é dessa forma que foi estruturado o movimento 5 Estrelas, e que o Giuliano da Empoli argumenta que são estruturados movimentos políticos baseados nas redes digitais. Ele fala da internet como um instrumento de controle, que você não precisa, e isso é muito relevante e muito semelhante com o nosso caso. Você não tem visão, você não tem programa, você não tem conteúdo, você não tem agenda positivos. Você se comporta como um algoritmo
Em 2013, veja, esse processo está lá muito antes da gente. O Movimento 5 Estrelas ele foi o partido mais votado na Itália. Da Empoli, ele descreve no livro dele como esse mecanismo semelhante foi usado para a eleição do Trump, que a gente já falou, para a eleição do Boris Johnson na Inglaterra, para a eleição do Bolsonaro no Brasil e do Orbán, nós também comentamos, na Hungria. E ele fala uma característica em comum desses líderes, que vai ser bem familiar, vai ser familiar para qualquer brasileiro, que é a gafe, a polêmica, o escândalo, o insulto, a vulgaridade e a discriminação. Esses adjetivos são usados por ele, mas eu vou repetir porque praticamente descreve o noticiário brasileiro com isso. A gafe, a polêmica, o escândalo, o insulto, a vulgaridade, a discriminação. Esse autor ele fala de como esses elementos eles saem que ele fala de espiral infinita para você quebrar o politicamente correto. E ele dá algumas explicações para isso. Uma delas é que esses defeitos desses líderes eles se transformam em qualidades, porque esses defeitos mostram que esses líderes eles não pertencem ao círculo corrompido das elites, seja quaisquer elites sejam. Mostra que eles são do povo, que eles são pessoas comuns. Opa! Nossa, gente, o que eu fiz aqui? Peraí. E que permitem que as pessoas não estejam ligadas que a política não seja um espaço no qual as pessoas estão ligadas por denominadores comuns, ou por projetos, ou por mediações. Ao contrário, a política ela se torna não um ambiente, que é aquilo que a gente falava no começo, né? Historicamente, as eleições presidenciais no Brasil, isso é uma regra para a maior parte dos países com democracia, sistemas representativos, os líderes convergirem para o centro. E nas eleições, quem foi eleito foi um que estava no extremo. E ele fala sobre isso, que isso é o Empoli, Juliano da Empoli, que isso é um efeito das redes, que as redes elas não trabalham com intermediações, diálogos e denominadores comuns, mas, ao contrário, inflamar a paixão desses grupos. E o engajamento, isso é uma coisa que eu aprendi com esse livro, e, pelo menos para mim, isso foi um grande... uma coisa que me acrescentou, assim, que me ajudou a entender o que a gente vive hoje no Brasil. Que o engajamento nas redes ele é tanto maior quanto com os sentimentos que lidam com o seu ódio, com a sua paranoia e com a sua frustração. Que as emoções negativas, e isso seria estatístico, elas garantem um engajamento maior do que projetos ou emoções positivas. As fake news, por serem fantásticas, por te causarem repulsa, elas geram um grande engajamento. As teorias da conspiração, elas também geram um engajamento muito grande, porque elas provocam polêmica, indignação, raiva, fortes emoções. Tanto que ele mostra que uma notícia verdadeira, ela leva 6 vezes mais tempo do que uma notícia falsa para ser espalhada. E essa seria a fórmula, basicamente, do uso das redes na política, que tem como expoente o Beppe Grillo, que é a transmissão de conteúdos de maneira hierárquica. Os indivíduos, como eles têm a capacidade de comentar e de retransmitir, eles se sentem autônomos, mas, na verdade, eles não são.
eles são como uma formiga que não entende o conjunto do sistema no qual ele está inserido, em que os sentimentos negativos, ódio, paranoia, frustração, ressentimento, raiva, eles mobilizam, eles causam muito mais engajamento do que informações verdadeiras, que são, em geral, menos emocionantes, e que isso leva a esse caminhar para os extremos. Porque a mediação, a construção de pontes, de entendimentos, ela é mais difícil e ela não gera esse mesmo engajamento nas redes. Bom, essa é um pouco a descrição do uso das redes de modo geral e no Brasil, com base nessa bibliografia que eu tive acesso. Eu gostaria de fazer 3 abordagens mais conceituais sobre isso. Um sobre as guerras híbridas, outro sobre a questão da liberdade de expressão e outra sobre o fascismo. Como eu falei, em três abordagens conceituais que eu queria fazer sobre essa questão das mídias, do ambiente de mídias. A primeira delas é sobre as guerras híbridas. Isso das guerras híbridas, eu pensei algumas vezes em como tratar no curso. Eu acho que, então, para ficar assim, mais claro, eu vou fazer um resumo do que eu entendo por guerras híbridas. Um desses aspectos tem a ver com as mídias, mas não todos. Mas eu acabei achando que, se eu fosse tratar só desse aspecto, ia ficar meio solto, sem entender essa questão geral. Bom, as guerras híbridas, essa expressão guerras híbridas ou guerras de quarta geração, é um conceito que foi cunhado em 89 por um americano chamado William Lindt, que seriam guerras fluidas, descentralizadas e assimétricas. Esse livro, essa imagem que tem aí à direita do slide, é a capa do livro do Coríbico, que foi traduzido para o Brasil pela Expressão Popular, e é nesse livro que eu estou me baseando aqui. Na aula sobre militares, a gente vai retomar outros aspectos das guerras híbridas, aí sobre um autor brasileiro, já que fala da guerra híbrida no contexto brasileiro. Mas as guerras híbridas, elas seriam isso, uma nova teoria para a guerra, ligados à tática dos Estados Unidos de substituir governos não alinhados no século XXI. Significa uma mudança na concepção de guerra, com o fim da distinção entre civis e militares, atuação na guerra de atores desvinculados do Estado e do aparato militar. Essas guerras híbridas, elas existem especialmente no âmbito das campanhas de informação e desinformação, direcionadas contra governos contra-hegemônicos a partir dos seus próprios cidadãos. Então, você faz essas estratégias de comunicação, de informação e desinformação para os próprios cidadãos desses países se voltarem contra esses governos não alinhados aos Estados Unidos. Tem um mapa grande, eu estou falando isso, e vocês, certamente, isso é familiar, em relação a primaveras que aconteceram em vários lugares do mundo, mas eu não vou dar os exemplos específicos, porque eu não me sinto segura, eu não conheço a fundo esses contextos para falar deles. São esses cidadãos, esses atores políticos, eles são recrutados dentro de um aparato de centros de pesquisa, universidades, think tanks, conglomerados de mídia, organizações não governamentais,
que, afinal, permitem essa abordagem indireta para chegar no poder. Tem uma síntese que é interessante, eu não li nem Clausewitz, nem o Sun Tzu, mas são conceitos, são autores conhecidos na ciência política. Então, a guerra híbrida, ela deixa uma teoria mais baseada no Clausewitz, que é uma ideia de guerra tradicional, para uma teoria mais baseada na arte da guerra, que é você maximizar seus ganhos com o mínimo de enfrentamento. É importante dizer que essas estratégias, elas não são só contemporâneas. Pelo menos desde a década de 60, você tem atores civis organizados em países exercendo funções a serviço dos Estados Unidos, um expoente relevante. Isso eu li num artigo que foi escrito por um grupo ligado ao PCdoB, desse expoente, que foi o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES, na década de 60 no Brasil. E as guerras híbridas, elas têm dois modelos, de revolução colorida e, caso essa não funcione, de guerras não convencionais. A revolução colorida, ou os golpes brandos, eles são preparados por propaganda, estudos psicológicos, redes sociais. Você busca desestabilizar os governos por manifestações de massa, e ali você apresenta reivindicações abstratas, como democracia e liberdade. Vários autores tratam as manifestações de 2013 no Brasil como um episódio de revolução colorida. E caso o objetivo da revolução colorida, ela eu vou falar sobre isso no próximo slide melhor, mas o objetivo é você atingir o líder, né? No caso do Brasil, as próprias manifestações, elas levaram a esse resultado. Esse processo iniciado com as manifestações de 2013, que a gente mencionou na primeira aula. Você atingiu os dois líderes, na verdade. Você tirou a Dilma, que era a chefe de Estado, a chefe de governo, mas isso levou também esses processos de informação, eles também levaram a você derrubar o líder substantivo, né, o Lula, com a sua prisão. Então, se você considerar esse marco teórico, as revoluções coloridas, a revolução, o golpe brando no Brasil, ele teve sucesso. Ele não precisou passar para a segunda fase, que são das guerras não convencionais, que também são uma forma de guerra híbrida, que você tem um grupo, uso encoberto de força militar, combatido por forças não regulares, guerrilhas, milícias ou insurgentes. Eu acho que existem casos também que são como esses, que você não derruba o líder e você vai para estratégias mais ofensivas. Eu acho que um exemplo seria a Venezuela. Você não pegou os líderes lá, nem o Chávez, nem o Maduro, líderes de governos não alinhados com os Estados Unidos, e você tem lá táticas que são mais incisivas. As guerras híbridas, esses são no livro tem vários desses gráficos, eu acho que esse é mais explícito. Você tem no centro a liderança, no seu redor as forças armadas, depois a elite, depois as mídias, depois a população. As guerras híbridas, elas atuam na população, nas mídias e nas elites. Elas não atuam nas forças armadas. Se você chegar nesse ponto das forças armadas, aí você terá uma guerra tradicional. E, em qualquer caso, elas buscam atingir a liderança. Tem um argumento que é muito interessante, que eu já falei, nós vamos tratar na aula de militares, é que as Forças Armadas, elas teriam tido um papel em promover a guerra híbrida no Brasil. Então, já seria uma peculiaridade do caso brasileiro. As guerras híbridas
elas trabalham com o conceito de abordagem indireta para a construção do caos. Essa questão do caos é uma das que é um elemento que me deixa muito curiosa. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Então, é a abordagem indireta para a construção de um ambiente de caos. Ela tem como base a guerra em rede, ou seja, as diretrizes, elas supostamente não vêm de um centro, elas podem até vir de um centro, como a gente estava comentando, da questão de que as redes digitais elas se baseiam numa hierarquia, mas elas aparentam existir em rede. O autor fala que, inclusive, o Facebook e as redes têm sido decisivas para formar estratégias de revoluções coloridas, ou seja, instigar a agitação civil e fomentar uma mente de colmeia. E é por isso que tem essa colmeia aí atrás, ilustrando esse slide. Ou seja, qual é a ideia de uma mente de colmeia? São autores diferentes que usam insetos diferentes, mas a ideia é a mesma. É de você se comportar de uma maneira aparentemente individual, mas que você está se comportando como um coletivo. E a ideia da mente de colmeia é essa. É a ideia de consciência coletiva ou inteligência de enxame. Que é a condição do sujeito dentro de uma sociedade no qual que você age motivado pelo aquele conjunto. Eu acho engraçado, os autores não comentam isso, mas tem um episódio do Black Mirror que ele fala exatamente isso, dos usuários como um enxame. E a mente de colmeia, ela é fundamental, ela é um resultado dessa estratégia de guerra em rede, e ela é fundamental para essa estratégia de abordagem indireta, que é para você desestabilizar as instituições sem você usar os aparatos tradicionais de guerra ou de tomada do poder. Bom, então isso foi o que eu queria falar sobre guerra híbrida, né? Tem se falado muito dessa questão das redes digitais nesse contexto de desestabilização de governos não alinhados aos Estados Unidos. O outro conceito que eu queria mencionar é o conceito de... Vocês devem... Bom, vamos lá. Eu vou colocar os textos aqui. Essa é a Wendy Brown. Ela é uma das autoras que mais me influenciou assim, na minha trajetória acadêmica do doutorado e agora. Ela trabalha muito essa questão da relação entre a moralidade e o neoliberalismo. Enfim, vocês devem ter ouvido na reunião ministerial o Bolsonaro falando assim: eu estou armando o povo. É fantástica a frase. Eu estou armando o povo porque eu não quero uma ditadura. Quem não aceitar as minhas bandeiras, família, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceita isso está no governo errado. E ele fala que ele quer as pessoas armadas para preservar a liberdade. Vários políticos que estão indiciados no inquérito das fake news, eles falam da liberdade. Os bolsonaristas cada vez mais usam essa ideia da liberdade. Eles falam da liberdade contra o lockdown, que o lockdown seria uma restrição da liberdade. Quando você tenta, politicamente, ele seria uma restrição da liberdade. Isso sempre me chamou a atenção por ouvir isso, mas lendo o livro da Wendy Brown, sobre o livro que chama As Ruínas do Neoliberalismo, ela fala que essa é uma estratégia da extrema-direita em vários lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos. O que ela fala? Ela fala que o neoliberalismo ele atua contra duas ideias.
ele atua contra a política entendida como soberania popular, compartilhamento do poder através de instrumentos democráticos. E o neoliberalismo ele atua para destruir a ideia da justiça social, que seria a modulação dos poderes do capitalismo, do colonialismo, da raça e do gênero. E ela não fala do caso brasileiro, mas ela fala que a liberdade de expressão ela tem sido a chave para a consagração da brancura, da masculinidade, da nacionalidade, do poder de classe. Porque ela fala que hoje, que a gente vive as ruínas do neoliberalismo, a liberdade, pelo menos para a extrema-direita, ela é deslocada da ideia de justiça. E quando a liberdade é deslocada da ideia de justiça, a liberdade ela vira um puro instrumento de poder, porque é a tua liberdade de você reafirmar os seus instrumentos de poder, seja da sua brancura, seja da sua condição de classe, que a possibilidade de você afirmar essas condições sem você estar restrito pelos ditames da justiça social. E esse conceito permite para ela o exercício da suposta liberdade sem preocupação com os outros, com o mundo e com o futuro. Ela dá 3 exemplos nos Estados Unidos, um é de um gerente do Google, que há uns anos atrás ele escreveu um e-mail machista, falando que as mulheres não tinham que estar ali e tal, uma coisa bem machista mesmo, não lembro dos termos agora. Daí ele foi condenado na justiça por conta desse e-mail dele, e ele se tornou o ícone dos Estados Unidos da defesa da liberdade de expressão. Se tornou um ícone da extrema-direita que teria tido a sua liberdade restringida, ou seja, a sua liberdade de oprimir as mulheres foi restringida. Ele se tornou um ícone político por causa disso. O segundo exemplo que ela dá é de uma decisão da Suprema Corte nos Estados Unidos, é o caso da confeitaria Masterpiece, que o confeiteiro se recusou a fazer, ele faz bolos de casamento, esses bolos bonitos de eventos, e ele se recusou a fazer um bolo para um casamento gay. E a Suprema, daí a jurisprudência mudou. Aí a Suprema Corte considerou esse caso, considerou que o confeiteiro tinha o direito de não fazer o bolo. E o terceiro caso, lá nos Estados Unidos, o aborto ele é legal, o aborto voluntário ele é legal em alguns estados, né? E tinha uma lei da Califórnia e parece que lá tem serviços religiosos para impedir o abortamento. E tinha uma lei na Califórnia que tinha que previa que nesse serviço você tinha que ter um aviso dizendo que não se trata de serviços médicos. E essa lei foi declarada inconstitucional também pela Suprema Corte. Nos 2 casos, foi usada a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos que prevê a liberdade de expressão. E a Wendy Brown critica essas decisões. Ela diz que a liberdade de expressão, na verdade, ela foi prevista como um escudo contra a censura, um escudo contra a repressão estatal, um escudo contra a repressão social, um escudo contra a repressão corporativa, para a proteção das expressões de minorias vulneráveis, de dissidentes políticos, mas que ele tem sido interpretado pela jurisprudência em nome de uma ampla desregulamentação. O que ela entende por desregulamentação? É de você impedir que as normas de justiça social incidam nos casos. E ela tem associou esses 2 julgamentos aos interesses da direita cristã. São 2, um é essa questão da legitimidade do casamento gay, e outra da questão dos serviços de inibição do aborto. E ela fala: a liberdade de expressão sem justiça social tem permitido que o cristianismo conservador extrapole a esfera privada
para se tornar uma força na esfera comercial e pública. Isso permite a recristianização da esfera pública. E ela fala que isso é uma privatização da esfera pública também, porque é o uso que é você colocar concepções religiosas particulares como fundamento para um julgamento que vai incidir sobre toda a sociedade. Então, esse era o segundo conceito que eu queria compartilhar com vocês. E o terceira abordagem tem a ver com a... Agora eu estou em dúvida se eu começo ou não, que é essa discussão sobre o fascismo. Vou começar, eu acho que talvez dê tempo de terminar. O fascismo também, assim como guerras híbridas, que eu procurei resumir o argumento, na verdade, sobre guerras híbridas eu não conheço muita discussão, assim. Quem eu já li ou ouço comentando, na verdade, quer discutir como as estratégias de guerras híbridas no Brasil operam. Mas ninguém diz que não há guerra, nunca ouvi, até onde vai meu conhecimento, eu não ouvi quem diga que o conceito de guerras híbridas não se aplica ao Brasil. Diferente a questão do fascismo. Tem uma polêmica entre militantes e acadêmicos sobre essa questão do fascismo. Tem uma bibliografia ampla sobre fascismo e uma bibliografia também ampla sobre fascismo ou não nas direitas contemporâneas. Quero deixar claro aqui que eu não sou uma especialista nesse assunto, então eu vou trazer alguns elementos com base na bibliografia que eu li. Por que eu resolvi fazer isso? Eu não ia fazer, mas isso surgiu na aula passada, e eu achei que seria interessante compartilhar. Bom, eu vou começar com quais seriam as diferenças entre o fascismo e o bolsonarismo. A primeira dessas diferenças, para mim, é o nacionalismo. O Bolsonaro, bom, começando pela Europa. Os fascismos, todos eles são nacionalistas. Eles surgiram em países que foram derrotados, destruídos na Primeira Guerra Mundial. Então, o nacionalismo nos países de centro, ele é tido como um conceito político mais conservador, porque ali você está se sobrepondo a outras nacionalidades, a grupos minoritários. Isso está relacionado também a uma afirmação da brancura, ou da branquitude. O nacionalismo do Bolsonaro, primeiro que ele é um nacionalismo só nominal. Ele fala o tempo todo que ele é nacionalista, mas não tem absolutamente nada nacionalista nas políticas dele, mesmo no conteúdo do que ele fala. Ele, o tempo todo, ele privilegia alianças assimétricas, especialmente com os Estados Unidos. Eu acho para mim, esse caso do Brasil ter ido fazer um teste de uma nebulização, não sei do que, em Israel, é um desses exemplos, porque assim, Israel, quando o Brasil, quando Ernesto Araújo foi para Israel fazer o que era aquilo? Era alguma coisa de algum tratamento com nebulização. Israel era o país proporcionalmente mais vacinado do mundo. A gente não tem vacina aqui, a gente está... Para onde você olha, tem morte no Brasil, mas você está lá comprando, servindo de cobaia para... Então, esse é o nacionalismo do Bolsonaro. É um nacionalismo que não defende os interesses nacionais. E é difícil você comparar o nacionalismo dos países de periferia com o nacionalismo dos países de centro. Porque, em geral, quando você fala de nacionalismo, você tá nos países de periferia, você está falando de alianças de povos oprimidos ou marginalizados. Então, essa é uma diferença. Outra diferença também é que o nacionalismo dos países fascistas europeus, ele era um nacionalismo anti-americano naquele contexto. E hoje, assim, enfim, não tem como nem comparar, nem geograficamente, nem o tempo. Então, é muito diferente. O Bolsonaro ele é totalmente pró-americano. Então, vai ser uma diferença que chama a atenção também.
é isso, o fascismo ele floresceu da fúria de países destruídos pela guerra. Essa é uma expressão do Adorno. Esse é um aspecto pelo qual quem diz que o fascismo... Você não tem como dizer que no Brasil é fascismo, é por isso. É porque você está num contexto histórico totalmente diferente. Sim. Essa é outra diferença. O fascismo, ele surgiu no momento em que você tinha a União Soviética em pleno funcionamento. E no século XX, muito isso quem fala é o Hobsbawm, que a Revolução Russa ela moldou toda a história do Ocidente no século XX. E uma das razões é que os países, seja de direita, todos os países eles desenvolveram modelos de proteção dos trabalhadores e níveis de dirigismo estatal na economia. E o fascismo, ele é por isso que o pessoal fala que o nazismo era de esquerda, né? Porque você tinha modelos de dirigismo econômico e você tinha uma proteção de uma parcela dos seus cidadãos, que eram os trabalhadores assalariados, os homens trabalhadores assalariados. Isso é interessante porque no Brasil, do Bolsonaro, você não tem nem dirigismo na economia, né? Isso é claro, ele defende, pelo menos quer implantar um pacote neoliberal clássico, e você não tem proteção de nenhuma parcela dos cidadãos no Brasil, nem das classes médias, nem do trabalhador assalariado, nem do trabalhador, nem do subproletariado, ninguém, não tem nenhuma, nem servidor público, nem ninguém, nenhuma classe de cidadão no Brasil é protegida hoje, exceto o 0,01% da elite financeira. Outra diferença, o fascismo ele tinha uma lógica de ascensão e expansão. Essa imagem mostra bem isso, né? Então, Mussolini era uma ideia de progresso. E hoje a gente tem uma lógica de colapso e de destruição, o que é totalmente diferente. E esse é um ponto que me deixa, que me intriga, né? Por que essa lógica de colapso? Mas, independente de entender o porquê, isso é um fato. E quais são as semelhanças do Bolsonaro com um líder fascista? E aí, de acordo com o Adorno também. Pouca preocupação com questões políticas tangíveis. Isso impressiona, assim, quando eu li esse texto do Adorno, você vai lendo e você fala, caramba, parece uma descrição do Brasil de hoje, sabe? Sem programa positivo algum, mobilização contra o princípio democrático, irracionalidade, agressividade, propensão à ação violenta, regressão dos patamares civilizatórios, autoritarismo, propaganda com repetição contínua, Adorno. E é por isso que eu estou tratando dessa questão do fascismo aqui nessa aula, por conta da propaganda fascista. Centralização em um líder hipnotizador, autoritário, narcisista, afastado da ideia de amor, que sintetiza a figura de um certo homem comum. Isso que a gente estava falando do homem comum. E aí, a pergunta é: por que indivíduos, cidadãos, filhos da modernidade, filhos do iluminismo, eles revertem a padrões que contradizem o seu nível racional e intelectual? Seja para a gente pegar exemplos contemporâneos, para acreditar que, enfim,
a Terra é plana, para acreditar em mentiras deslavadas. Eu não consegui ler o chat direito, mas eu vi alguém falando assim, gente, mas peraí, quem acredita que a Manuela Dávila tinha uma camiseta escrito Jesus é travesti, mal feita no pente ali, né? Bom, e quem discute isso é o Adorno, que é esse que está do lado direito. A psicanálise de adesão, esse texto está publicado pela... Fugiu, essa editora importante do Brasil hoje, está no site deles, eles traduziram a Psicanálise de Adesão ao Fascismo, um texto de 51. Ele discute um texto do Freud, que é Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 21. Então, eles querem entender como os grupos revertem a padrões irracionais. E a resposta para o Freud é: o vínculo que integra os indivíduos às massas é um vínculo libidinal. Ou seja, seria uma experiência prazerosa você se render ilimitadamente às paixões e ser assim absorvido no grupo, recuperando porções da sua natureza primitiva. E quando você lê esse texto, e também esse texto do Freud, isso se comunica muito com a descrição que o da Empoli faz sobre por que as fake news elas mobilizam tanto. Ou por que você se entrega a uma colmeia, a um enxame. Porque é isso. É prazeroso você se render ilimitadamente a uma paixão. Ainda que ela seja motivada por sentimentos que são os mais mobilizadores, né, segundo os autores, que são os sentimentos negativos. Tem uma outra coisa também, e isso a Escola de Frankfurt, na qual o Adorno está inserido, discute muito, que é o fascismo como rebelião contra a civilização, que é a reprodução do arcaico no interior do moderno. E quem é capaz de despertar no sujeito essa sua porção arcaica é o líder. É esse que reanima essa ideia do... Na teoria do Freud, isso está no Totem e Tabu, as sociedades elas surgem a partir da ideia de um pai primitivo. E que o líder ele despertaria essa imagem do pai primitivo, do pai onipotente, do pai não controlado, ou seja, de um mito, né, que a gente pode usar na linguagem do Brasil contemporâneo. O narcisismo, que é um dos elementos fundamentais da personalidade do indivíduo para o Freud, no esquema, ele é substituído no esquema fascista pela imagem do líder. Então, o líder, de um lado, ele tem que ser absolutamente narcisista e autoconfiante, e aí acho que essa coisa de um líder muito autoconfiante, narcisista, a gente vê também, né, no presidente do Brasil, e que não precisa amar a mais ninguém a não ser a si mesmo. E é isso que explica para o Freud e para o Adorno, a partir do Freud, a ausência de um programa positivo de qualquer coisa que o líder possa dar. Ou seja, o líder ele só pode ser amado se ele próprio não amar. Ainda que eu não entenda a profundidade desse argumento do Freud, porque eu não sou psicanalista, não tenho esse conhecimento, lendo isso faz muito sentido, ou faz pelo menos algum sentido para a gente entender por que você tem um líder que é um mito, mas que ao mesmo tempo ele não nos oferece absolutamente nada. Ele não oferece amor, ele não oferece compaixão, ele não oferece solidariedade, ele não oferece políticas públicas, ele não oferece vacina, mas ele é um líder, e ele é um mito. E é por isso. Porque o líder, ele tem que aparecer como absolutamente narcisista. Você transfere o seu narcisismo individual para o narcisismo do líder. E, de outro lado, o líder ele é a própria ampliação da personalidade do sujeito. É uma projeção coletiva de si mesmo. Ele precisa possuir as características dos seguidores. Ou seja, é o homem comum, é o homem que é meio ignorante,
É o homem que fala o que pensa, sem nenhuma restrição. É o homem o homem que trata as mulheres como algo de segunda classe. É o homem que expressa vários preconceitos. E é isso que muitas pessoas falam, né? Que seria nesse texto, que o Bolsonaro faria tanto sucesso que as pessoas se identificam nele. Na verdade, elas são desse jeito, delas viram um líder que permite que elas sejam do jeito que elas já eram antes. Eu tenho certas dúvidas sobre isso, mas caberia nesse argumento aqui dos autores. O líder deve ser, ao mesmo tempo, um super-homem e uma pessoa comum. Da mesma maneira que Hitler se apresentou como uma mistura de King Kong e barbeiro do subúrbio. É o conceito de grande homem comum. Isso também faz muito sentido no nosso contexto, o grande homem comum. Que sugere onipotência a alguém que é um de nós. Ou seja, alguém que sobreviveu a uma facada, mas que come pão francês com leite condensado. E assim, os sujeitos, como num rebanho, aceitam e gostam do autoritarismo do líder. Isso porque, ao se identificarem com o líder, as pessoas se assumem elas próprias como o opressor cruel. O líder fascista pode adivinhar os desejos e as necessidades psicológicas dos que são suscetíveis à sua propaganda. E aí a gente volta para a questão da propaganda fascista. Porque ele se assemelha a eles psicologicamente. Ele expressa sem inibições o que neles está latente. Por exemplo, e aí falo eu, uma misoginia desenfreada. Em vez desse líder fascista lançar mão de alguma superioridade moral ou alguma superioridade intelectual, como uma superioridade dos professores, que eles desprezam, dos defensores de direitos humanos, que eles querem prender, dos ativistas, ele, na verdade, ele vai expressar sem inibição a mediocridade do homem comum. E o outro mecanismo agregador do fascismo, além dessa ideia de você se identificar, de um lado, com o líder opressor e cruel, porque se ele é o seu líder, na verdade, você se sente como se você próprio estivesse oprimindo. O outro mecanismo agregador do fascismo é a lógica do inimigo, expressa na tendência de odiar minorias e diferentes. É incrível, né? Porque isso é um texto de 51. Você vai lendo, você vai identificando imediatamente o que a gente está vivendo. É a distinção entre o amado dentro do grupo e o rejeitado fora do grupo. E o Freud ele identifica uma função libidinal nesse dispositivo também. Ele fala, já que a libido positiva está completamente investida na imagem do pai primitivo, o negativo precisa ser encontrado. O positivo está no pai primitivo. E esse negativo são os outros, pelos quais você tem ódio. E o ódio, ele é uma força integradora. E o ganho narcisista é óbvio. O seguidor é melhor simplesmente porque ele está dentro do grupo. O que eu vou fazer? Eu vou terminar esse raciocínio sobre o fascismo. A gente encerra a aula. Aí vocês podem me mandar as colocações por e-mail e a gente começa a próxima aula na discussão, porque não vai dar tempo, mas eu prefiro finalizar o raciocínio aqui, pode ser? De acordo. Os movimentos fascistas, eles têm... E nada disso que quem está falando sou eu, exceto que eu falei expressamente que é sobre o Brasil. Tudo isso é um texto de 51, baseado em um texto de 21. Eles têm um baixo nível intelectual e ausência de teoria. Mas não se deve subestimá-los por causa disso, diz o autor, porque é nisso que está a sua força. Em parte pelo apelo que isso tem ao cidadão comum, em parte porque isso revela, ele fala,
que é característico do fascismo é a extraordinária perfeição dos meios. E esses são os meios propagandísticos. Os meios são racionais e os fins são irracionais. O fim geral, coletivo, é irracional, mas o fim do líder é racional, que é a própria manutenção do seu poder. E nesses movimentos, a propaganda constitui a própria substância da política. Hoje, essa repetição contínua, ela, dentro desse esquema, se a gente for considerar válido esse esquema para a realidade atual, ela é feita por essas mídias que acessam os cidadãos de uma maneira muito mais particularizada, muito mais individualizada do que nos métodos de propaganda fascista, e sem controle nenhum, como a gente via falando. E qual é a questão assim, do fascismo? E é por isso que eu acho que é o ponto. Na verdade, quem falou isso, e o tempo todo eu estou citando ele, mas porque, de fato, é um intelectual que eu respeito, também é meu supervisor e o coordenador desse curso, que é o André. Mas quando a gente começou a discutir fascismo, qual é a relevância? É que nossa, gente, isso estava tudo aqui, ó. Vínculo que integra os indivíduos à massa eliminal, acho que propaganda constitui a substância da política. E isso hoje é muito mais forte. As massas, elas não são aquela massa da foto, né? Que é uma massa concatenada numa manifestação, é uma massa mobilizada pela lógica de enxame, mas individualizadamente, cada um no seu aparelho, cada um tendo seus sentimentos mobilizados numa rede, né? A partir do seu celular. E a questão é que esse é o Horkheimer. Que o que o Adorno fala é que, na verdade, o fascismo ele não é um mecanismo psicológico. Ele é um mecanismo, tem uma apropriação desses mecanismos psicológicos pelos opressores. Que os opressores eles se apropriam desses vínculos que integram as massas, ou seja, das tendências narcísicas e das tendências arcaicas dos indivíduos. Mas o fascismo faz isso como mandatário de interesses econômicos maiores. O fascismo não seria um fenômeno psicológico. Ele é psicologicamente motivado, mas ele surge nas fraturas da desigualdade social e como uma forma do capitalismo se manter. E essa é a célebre frase do Horkheimer. O fascismo é a verdade da sociedade moderna. O fascismo é a verdade do capitalismo. E é por isso que o André Singer também está dando uma disciplina, que ele pega textos clássicos sobre o fascismo. Ele não tem uma posição definida se o que a gente vive hoje é fascismo ou não, mas a relevância desse debate é essa. É se o capitalismo necessariamente levará a contextos de exclusão econômica e social que levarão a essa desintegração, a esse processo fascista, né, que é esse conjunto de elementos. Então, esse é o ponto. Por isso que seria relevante. E eu acho que a gente tem vários exemplos que dialogam com isso. Por exemplo, um grupo de empresários aplaudindo o Bolsonaro há uns dias atrás. Ou então, mesmo com esse tanto de mortes que nós temos, o que se discute é se o Bolsonaro fará ou não as reformas, leia-se as reformas neoliberais. Bom, gente, esse é o fascismo, da maneira que eu tenho visto a discussão sobre esse assunto.